quais exames solicitar para sua paciente? Essa é uma dúvida muito frequente de muitos profissionais de nutrição. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Juscelia Barbieri, nutricionista, especialista em saúde da mulher, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica e eu queria te convidar para seguir o nosso canal Nutri da Mulher Academy aqui no YouTube, onde toda semana a gente está trazendo muito conteúdo com embasamento científico para ajudar você, nutricionista, a tratar seus pacientes de uma forma assertiva. Então, Nutri, eu tenho certeza que você queria que eu chegasse aqui nesse vídeo e desse uma lista imensa de exames que você selecionaria para poder fazer a avaliação do teu paciente. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante. De que adianta você ter uma lista de 40 testes de exames bioquímicos para o seu paciente fazer e você não sabe avaliar, você não sabe tratar ou mesmo não existe tratamento do ponto de vista nutricional. Então, não existe um protocolo de X exames para você colocar para todo e qualquer paciente. A orientação que eu vou te dar em relação a isso mais uma vez, escutar o seu paciente no momento da consulta. Fazer uma avaliação sobre sinais e sintomas do seu paciente. Com base nesses sinais e sintomas, você vai fazer a sua solicitação de exames para esse paciente, com o que ele está trazendo de informação para você, tá? Os exames, eles não são o mais importante dentro de um tratamento nutricional para o paciente. Ele vai te dar uma base, talvez te dê uma segurança, principalmente se você está nesse início de carreira, se você se sente seguro a avaliar em relação à sintomatologia. Mas só com base nos sinais e sintomas, você já consegue traçar as estratégias nutricionais adequadas para o seu paciente, seja alimentação, seja suplementação ou seja fitoterapia. Dentro da ciência, de uma forma geral, e da medicina falado propriamente dito, a gente tem um ditado que você deve levar isso para sua vida enquanto profissional, que a clínica ela é soberana a qualquer exame. Então, os exames bioquímicos, eles muitas vezes vão se alterar apenas quando o quadro do paciente já estiver muito importante. Então, muitas vezes o paciente ele vai dar sinais de alteração através dos sintomas de forma muito mais precoce. Então, avaliar esses sinais e sintomas às vezes é muito mais importante do que ficar esperando uma alteração no exame bioquímico, que às vezes vai levar meses, anos para acontecer, mas o corpo do seu paciente já está dando sinais dessa alteração. Então, utilizem a clínica do paciente de vocês para poder fazer essa investigação e poder tratar. Hoje a gente sabe muito bem que alguns sinais e sintomas estão correlacionados com excessos ou deficiências nutricionais. Então, estudem bioquímica, estudem vitaminas e minerais de uma forma geral, estudem o que as deficiências podem causar em termos de sintomatologia nos seus pacientes ou que o excesso de algumas dessas substâncias também podem causar de sintomatologia, porque dessa forma vocês vão se sentir muito mais seguros para poder fazer a prescrição baseada em sintomatologia. Sim, e é claro que você pode fazer a prescrição de exames bioquímicos para os seus pacientes. A gente sabe que hoje em dia a gente tem alguns empecilhos em relação a alguns planos de saúde de não aceitar a prescrição do nutricionista, mas a gente também sabe que existe uma legislação que nos garante essa prescrição e essa avaliação. Mas mais uma vez, muito mais do que solicitar, você precisa saber interpretar e você precisa saber tratar. Se você não sabe interpretar e você não sabe tratar, consequentemente se torna uma prescrição desnecessária, às vezes uma solicitação de uma quantidade imensa de exames para o seu paciente poder fazer coleta de sangue e que você não vai saber analisar da melhor forma possível e tratar da melhor forma possível. Mas, como a gente está falando de saúde feminina, né, de mulheres, tem alguns exames, obviamente, que você, enquanto profissional, não deve deixar de colocar dentro da sua prescrição, que é justamente os exames relacionados ao ciclo feminino, os exames que regem esse ciclo hormonal dessa mulher. Então, avaliar FSH, LH, avaliar o estradiol. Esses exames a gente sempre faz a solicitação com base no 3º ao 5º dia do ciclo menstrual dessa mulher, avaliar os níveis de progesterona nessa mulher.
Essa avaliação deve ser feita 7 dias antes da menstruação dessa mulher, um intervalo de tempo correto. Para uma mulher que tem um ciclo de 28 dias, esse período vai casar mais ou menos entre o 21º e o 24º dia do ciclo menstrual dessa mulher. Então, esses exames, eles devem sim fazer parte da sua solicitação, e os outros exames, de acordo com o que o paciente vai te dando de sinais e sintomas, aí você vai verificando a necessidade de inclusão. Se você faz uma avaliação do paciente, por exemplo, você percebe que é um paciente às vezes obeso, tem uma circunferência da barriga, do abdômen muito elevada, né? Acima de 80 centímetros, por exemplo, ele relata para você que tem muita compulsão alimentar, que ele tem muita vontade de comer doce, que piora no período da tarde, isso pode ser sugestivo de resistência à insulina. E você pode, por exemplo, pensar em solicitar os exames relacionados à resistência à insulina, como, por exemplo, a glicemia de jejum, a insulina de jejum, um Roma-IR para esse paciente, avaliar através de uma curva glicêmica, de uma curva insulinêmica a esse paciente. Então, estão vendo que eu estou falando de sintoma para depois falar de solicitação de exames? Então, eu ouvi meu paciente, eu olhei para o meu paciente e ele me deu informações de que ele teria algum distúrbio. Com base nessa informação, eu faço a minha prescrição. E assim por diante, para cada sintomatologia que esse paciente ele vai nos fornecendo, aí a gente vai selecionando quais são os exames mais assertivos e os exames que eu vou saber tratar e que existe algum tratamento do ponto de vista nutricional, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje, que tenha aberto um pouquinho mais os olhos de vocês em relação à necessidade de estudar sintomatologia, a necessidade de estudar sobre deficiências nutricionais, né, de aprofundar mais o conhecimento sobre essas temáticas e de ouvir o seu paciente, né, de trazer de fato para a realidade as queixas que ele está trazendo para vocês, entender que ela é muito mais soberana do que qualquer exame bioquímico e que às vezes o exame não vai estar alterado, porque como eu falei, a deficiência ou a sintomatologia ela vai aparecer muito mais rápido do que a alteração no exame bioquímico. Então, se você gostou desse nosso vídeo de hoje, se ele foi relevante para você, curte o nosso vídeo, né? Envie esse nosso vídeo para outros nutricionistas, não deixa de seguir o nosso canal aqui no YouTube. E se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre saúde feminina, você quer aprender a interpretar esses exames do ciclo feminino, eu queria te convidar para conhecer a nossa formação ISIS, que é uma imersão em saúde feminina e fertilidade. E aqui na descrição do nosso vídeo eu vou deixar o link para você conhecer um pouquinho mais dessa nossa formação. E até o nosso próximo vídeo.